Olá, viva! Bem-vindo ao episódio 60 do Eu é Mais Bolas. Estamos a ficar crescidos, já é o episódio número 60. Passou uma semana com muita chuva e pouca disposição para as compras de Natal, mas com os candidatos presidenciais cheios de força na sua saga a tentar ganhar pontos, ou seja, votos. O IPVC apresentou esta semana o seu novo presidente do Conselho Geral, o courense Tiago Brandão Rodrigues, ex-ministro da Educação, e Viana vive nesta época natalícia com muita animação nas ruas, iluminações, feiras de artesanato, de peças alusivas à época, barraquinhas de comes e bebes. Eu ontem fui à Baixa, porque ontem fez sol finalmente, e as ruas pareciam quase a Senhora da Agonia. Vale a pena, portanto, visitar a capital do Alto Minho. Hoje, para debater, temos o Joel Pereira, da Iniciativa Liberal, e uma Dia. estreia, bem-vindo o Tomé Pinto, que é um homem de esquerda. A última vez que o vi ativo foi na campanha do Carlos da Torre, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Viana. Não sendo militante de nenhum partido de esquerda, diz que, acima de tudo, é uma pessoa que está sempre do lado da esquerda contra a direita. Bem-vindo, Tomé, mais uma vez. Começamos precisamente contigo para o primeiro tema deste episódio e que tem a ver com uma Casa das Artes. Dizes tu que falta em Viana. Então, seria fácil resolver esta falha? Olá, bom dia a todos que estão a ouvir e a ver, e ao Hugo e a ti, Zé. Ah, Ahm, eu. sim, acho que sim, porque o meu trabalho foca-se nas artes performativas, e a Viana do Castelo tem uma coisa muito boa, que é uma grande fertilidade no que toca a artistas, tanto das áreas performativas, como das áreas visuais, como da música, que, feliz ou infelizmente, acabam por sair de Viana do Castelo e bombar, à falta de melhor expressão, noutros sítios, no Porto, que é o mais próximo, ou em Lisboa, ou assim. O que é que acontece? Viana do Castelo lançou, não da parte da cultura, mas da parte da juventude, há uns anos, creio que depois do Covid, um concurso chamado Jovens com Talento. Ou seja, que pessoas até aos, creio que 35 anos, não sei se me estou a enganar, podem concorrer, propor um projeto artístico que no ano a seguir é apresentado à cidade. E foi um projeto que ainda continua e que está a correr muito bem, acho que é de 2 em 2 anos agora, e isso fez também com que a comunidade artística se fosse conhecendo e os projetos fossem sendo lançados. E isso foi bom, fomos-nos conhecendo uns aos outros. Surgiu outro problema, que é, a Câmara apoia o projeto nesse ano, mas depois não há perspectivas de continuidade dos projetos. Então o que é que tem acontecido em Viana? São vários projetos que são lançados, as pessoas conhecem os vários artistas, mas depois a coisa morre, não é? Estes artistas todos juntaram-se para pensarem como é que a cultura em Viana, neste caso as artes em Viana, poderiam ter mais sustento. E uma coisa que se pensou que foi a básica desde o início, que vai para além das artes e para além da cultura, chega também à sociedade inteira, que é a questão da habitação, da residência. Que é uma coisa que em Viana, sem muita explicação, faz muita falta, porque os artistas, apesar de nós termos, equipamentos, de relevo e até de grande qualidade, o Centro Cultural, o Teatro Sá de Miranda e etcétera, esses são, equipamentos institucionais que servem um propósito, que estão abertos à comunidade, no sentido da comunidade ser espectadora e também, por exemplo, a companhia de teatro, o CDV, tem um trabalho muito aberto, no sentido de receber pessoas para residências e não sei o quê, mas não há um espaço em Viena que seja um espaço de agregação e de residência para os vários artistas e para a comunidade artística em Viena. E as pessoas perguntam: "Mas e qual é o problema disso?" Não seria problema nenhum se isto não fosse um hábito, consideravelmente comum noutras zonas do país. É muito comum até em freguesias mais pequenas haver uma casa das artes, uma casa da cultura, que é um sítio onde os pintores, os escultores, os artistas podem estar lá em residência a criar o seu trabalho, num espaço que não é as suas casas, que normalmente não têm condições para isso, e também servem às vezes como espaços de apresentação, que é uma coisa que, se uma pessoa pensar nisso de forma séria,
é uma coisa que não é nada difícil de fazer. Trata-se apenas do arranjar esse equipamento, e é triste depois andar pelas ruas de Viana e ver tantos equipamentos, de volutos e tantas casas de volutas, armazéns arruinados e não sei o quê, que poderiam servir muito bem para isso. E no fundo é esta coisa de, só para terminar isto, mas é esta coisa de a Câmara também saber largar um bocadinho mão e em vez de tentar ela própria, hum, fazer o trabalho de mediação, de programação, que eu acho que as pessoas que trabalham para a Câmara não, se calhar não têm essa competência para fazer, nem têm de ter, mas é delegar também esse trabalho aos artistas. Uma coisa também que nós notamos é que tendo essa Casa das Artes em Viana do Castelo, muito facilmente e muito obviamente seria para uma programação para essa Casa das Artes, que seria diferenciada do que a Câmara faz, com outros interesses, interesses mais que têm a ver com a terra, a região, com as pessoas à nossa volta, e que isso seria só benéfico para Viana do Castelo. Então, Eh, sim, Tomé. Hugo, concordas que é uma lacuna na nossa cidade um espaço destes? Ou a Eu não percebo a ideia do existência? caminho. Sim. Bom dia, bom dia, bom domingo para todos, para os nossos ouvintes também. É assim, eu compreendo a ideia do Tomé, ele já fez aqui uma ressalva importante, portanto, parece que a infraestrutura não é propriamente um problema, parece ser muito mais espaços de convivência ou de espaços de diálogo entre artistas, E trabalho? de trabalho, pronto. Esses problemas sempre existiram são conhecidos, por exemplo, os cafés de Lisboa e os cafés de Porto, que eram recorrentemente frequentados por artistas e onde se faziam os encontros entre escritores, músicos na cidade de Lisboa ou na cidade do Porto e um pouco por toda a Europa. Portanto, os espaços em si não parecem ser o ponto relevante para o contacto. O contacto tem a de existir. Eu acho que as artes, em geral, em Portugal, vivem momentos difíceis, muitas vezes com subsídios públicos que são claramente deficitários, mas muito porque não há uma sociedade civil com capacidade económica para consumir arte ou habituada a consumir arte. Há duas funções, há dois pontos que são, creio, essenciais para a proliferação da arte, que é o gosto pela arte, ou seja, a capacidade da sociedade de consumir arte, consumir cultura, seja ler, seja desfrutar de um quadro, seja desfrutar de uma pintura, de uma música, daquilo que o artista tiver disponível para oferecer. Portanto, tem de haver um quadro cultural base na sociedade que permita o consumo desse tipo de cultura. Ponto número 2, essencial. Os dois são essenciais, não vive sem o outro, que é a população ter capacidade económica para consumir arte e de proporcionar a esses artistas condições económicas para poderem viver daquilo que estão a fazer, as artes performativas que estão a fazer. E em Portugal nenhuma nem outra existem, porque não há no ensino público, no ensino base, uma fomentação do gosto pela arte, portanto, os pais, como eu, tenho 3 filhos, se quero ensinar educação musical aos meus filhos, pago-a por fora, se quero ensinar a dança, pago-a por fora do ensino público, portanto, o Estado, no seu ensino de base, no seu currículo base, não fomenta a arte, ou seja, o gosto pela arte, o conhecimento musical ou artístico, ou dança, ou seja qual for, praticamente não existe. E depois nós temos uma sociedade que economicamente é extremamente pobre e, portanto, as pessoas tendo de escolher entre ir ao supermercado, abastecer o seu despensa e terem de gastar dinheiro a ir consumir arte, provavelmente vão preferir ir abastecer o supermercado porque têm de comer. E, nesse contexto, os artistas em geral em Portugal vivem com imensa dificuldade. E o problema está aí, não está nas infraestruturas que o Tomé até disse, que são, para a performance, são muito boas, e porque o Estado investe fortemente na construção, não investe é depois naquilo que é essencial, que é o gosto pela arte, porque ter estruturas e depois os artistas poderem ir lá fazer uma performance de dança amanhã no Centro Cultural e estarem lá 5 pessoas a assistir, não serve de nada. Muito bem. Continuamos então. Estou a ver que os vossos comentários ficam por aqui. Vamos passar então ao segundo tema. E o segundo tema é teu, Hugo, e queres falar no orçamento municipal, nem de propósito, não é? Podia haver ali Exatamente. uma fatiazita para a Para a cultura, para cultura, apoiar sem os dúvida. artistas e para Iria todos apoiar quem fazer a também. quer consumir
não precisando de apagar, mas pronto, vamos lá então ao orçamento Exatamente. municipal. Qual é a tua opinião? Exatamente. E como dizes, é mesmo verdade aquilo que estás a dizer, porque uma das funções daquilo que seria o orçamento municipal seria, por exemplo, fomentar aqueles tipos de arte ou gosto pela arte nichos pequenos que não têm sustentação económica no mercado da cultura normal. Pronto. E nesse contexto, o orçamento da cultura não acrescenta grande coisa. Mas o orçamento municipal de Viana do Castelo, que foi apresentado esta semana, é o maior orçamento municipal de sempre de Viana do Castelo. Portanto, é o maior orçamento, temos 220 milhões alocados à despesa pública dentro da Câmara Municipal, mais 16 milhões nos serviços municipalizados, portanto, quase 240 milhões. É um bolo gigantesco para poder gastar a Câmara Municipal durante 2026. O interessante neste ponto é que isto são apenas orçamentos, ou seja, são dotações, são estimativas de despesa. Porque aquilo que se tem vindo a ver na prática depois é que a despesa pública, a despesa da Câmara Municipal nunca chega a atingir estes valores. Em 2022 foi ligeiramente superior a 80%, depois desce para 78% em 23%, em 24% é de 70%, cai significativamente, portanto um terço do orçamento não foi consumido em 2024, e em 2025 ainda não temos os resultados, quando está a correr, mas prevejo que seja substancialmente superior a 70%, portanto, porque é ano eleitoral e havia uma disponibilidade da Câmara Municipal para gastar o dinheiro que havia orçamentação para fazer e, portanto, deve ter superado largamente os 70%, mas eu prevejo com este orçamento de 240 milhões de euros que provavelmente em 2026 a execução cairá novamente para os 70%, se chegarmos aos 70%. E depois, há várias coisas que interessam ver neste orçamento, que é, por exemplo, houve uma grande discussão pública em Viana do Castelo sobre a questão dos transportes urbanos de Viana. E os custos associados aos transportes urbanos de Viana, como eu vim falando aqui neste podcast, iam ser muito interessantes de serem analisados, porque interessava saber se a Câmara teve uma boa opção em fazer a internalização dos serviços ou se era mais eficiente mantê-los no privado, com os privados a prestarem o serviço. O que acontece é que, como era previsível, num bolo de 240 milhões de euros, é extremamente difícil perceber, seja o que for, em termos daquilo que são as despesas com os transportes urbanos. Portanto, não dá para perceber se a Câmara fez uma boa opção. Eu não sei se intencionalmente ou não. Portanto, a Câmara podia ter trazido isso para a introdução do orçamento e escrutinado isso e juntado os custos associados à operação dos transportes urbanos, o que não o fez, portanto, deixou-os completamente diluídos no meio daquilo que é o orçamento geral e, portanto, ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente se a Câmara fez uma boa opção, se está a fazer uma boa gestão dos transportes urbanos. Ninguém sabe. Pronto. Há questões que foram faladas nas eleições que foram aparentemente omitidas neste momento, quer dizer, houve uma grande discussão nas eleições autárquicas sobre, por exemplo, uma travessia pedonal para Darca, entre Darca e Viana do Castelo, que aparentemente desapareceu. Havia uma promessa de a realizar e ela caiu no vazio, ou pelo menos a Câmara Municipal tem 4 anos para realizar e, portanto, no 2026, no primeiro ano, não será, poderá ser essa a ideia, mas não houve essa dotação orçamental para tal. E depois, o que eu acho que foi o caso mais interessante de todos no meio deste caso do orçamento foi a abstenção do PSD. Que é, assim, o PSD nem precisava de se abster, portanto, o PSD podia votar da maneira que quisesse e o orçamento passaria de qualquer das formas, portanto, a Câmara tinha o orçamento aprovado à partida. Mas o PSD decide se abster, deixando o único voto contra para o Chega. Isto no Executivo. O que demonstramos com isto é claramente que, depois daquele resultado que foi obtido na eleição de autárquica, a oposição desapareceu. Houve um total extermínio da oposição em Viana do Castelo. Os partidos que ficaram na oposição ficaram claramente combalidos. O PSD nem sequer tem coragem para fazer um voto contra este orçamento. E apesar dele ser totalmente irrelevante, portanto, seria irrelevante se o PSD votasse contra, de qualquer das formas, no meio deste contexto, a Câmara tem total liberdade para fazer tudo aquilo que quiser e não quiser, porque na prática
nem sequer precisava de ter a maioria absoluta, porque aparentemente os próprios partidos da oposição já não a querem fazer. E, portanto, vamos ter 2026 com o maior orçamento de sempre da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Tomé, queres comentar? Sim, embora em muitas coisas acho que estamos de acordo, principalmente com as inquietações no que toca a essas promessas, que o Hugo fez, deu o exemplo de uma, mas há outras que eu não sei, eu às vezes sinto-me um bocado ingênuo nestas questões, mas eu arriscaria dizer que quando estamos em fase de autárquicas é a altura de expor muito. As pessoas que andam por Viana percebem que agora de repente está tudo em obras, de há uns meses para cá, obras de fora, ou seja, daquelas que se vêem e que para mostrar que estão coisas a acontecer. Há muitas promessas, coisas que vêm cá para fora, mas que depois, de alguma forma desaparecem. Não há tempo, não há isto, não há aquilo. São inquietações, sim. Eu acho que para elas só há uma solução, visto também que esta questão que o Hugo levantou e bem, que é da questão de Viana não ter uma oposição, destes resultados eleitorais primeiro terem sido, para mim, não sei se estou um bocado a leste do paraíso, mas terem sido QB surpreendentes, dada, o nível de propaganda, principalmente à extrema-direita, que a nossa cidade sofreu e que ainda sofre agora com as presidenciais. Propaganda, na verdade, anticonstitucional, que deveria ser pensada com um bocadinho mais de seriedade do que é. A Viana do Castelo tem cartazes na sua cidade que são altamente inadmissíveis de estarem expostos, e ninguém faz nada em relação a isso, o que é um bocado estranho. Mas pronto, voltando ao assunto. Apesar dessa propaganda toda, que também aconteceu nas autárquicas, o PS ganhou outra vez, com fraca oposição, e tanto à direita como à esquerda. Por isso, sim, dá a entender que estão de mãos livres para fazerem o que quiserem, não têm qualquer tipo de oposição. Acho que a única oposição que têm é a posição popular, digamos assim. Ou seja, nós é que temos de fazer alguma coisa. Eu sempre, desde os tempos da escola, que tenho isto na cabeça, que é a escola é o que nós queremos que ela seja, o que os alunos querem que ela seja. A cidade é o que os cidadãos, os municípios querem que ela seja. E aqui é a mesma coisa. E nós, mais uma vez, voltando às artes, desculpem, só que é a minha área, percebemos desde o início que não vale a pena esperar que as coisas aconteçam, nem esperar promessas, nem mandar mails, nem nada disso. O que vale a pena é exigir. E não há problema nenhum em exigir, não estamos a ser caprichosos, nem o que quer que seja. São os municípios. A Câmara tem um papel, que é servir o município, servir o povo e a população. E a população tem de exigir à Câmara que ela faça esse trabalho. Principalmente uma população que votou em massa para que a Câmara se mantivesse como está. E creio que não há problema nenhum em fazer isso em todas as áreas e todos os setores, e haver mobilização, eu diria, direta. Depois, claro que lá está, as pessoas preferem muito mais tipo, sair do seu trabalho, irem para casa, jantar, ver televisão e acordar no dia seguinte. Nós nas artes temos esta vantagem, que é não podemos simplesmente ir para casa e acordar no dia seguinte, porque o nosso trabalho é dependente da comunidade, em todo. E principalmente quem faz mexer os cordelinhos, neste caso o município, ou o comércio local, ou o que seja. Então nós temos de estar sempre a mexer e sempre a ir pegar as pessoas, sempre a ativar toda a gente. E aqui a mesma coisa, quer seja nos transportes, quer seja na questão da habitação, que é uma questão que supostamente este orçamento, que é sim senhor o maior de todos, é o maior investimento é na habitação. Vamos perceber de que forma é que vão investir na habitação, se é uma questão de trazer os ricos para o centro da cidade, se é uma questão de abrir coisas para mais alojamentos locais, ou se é verdadeiramente uma questão de habitação social para colmatar os problemas de habitação da cidade de Viana e do que são assim no resto do país. Mas eu acho que nada será diferente ou não haverá verdadeira mudança se as pessoas não se mobilizarem para isso. E quando eu digo as pessoas, não é só as pessoas que trabalham, no sentido de vivem as suas vidas em Viana, como também de um setor muito forte em Viana e, hum, por vezes, muito desresponsabilizado, que lava as mãos no tudo, que é o setor comercial em Viana e das empresas de Viana. Que apesar de se fazerem um ótimo trabalho de tentar agregar a comunidade e tentar chegar às pessoas, eu acho que podem ter muito mais responsabilidade do que aquela que têm de simplesmente hum, falar mal da Câmara e dizer que funcionam mal e não sei o quê, e não partir para verdadeira ação e para verdadeiro diálogo. Eu acho
que é mais por aí. Muito bem. E pronto, vamos ao Hora Bolas. Um Hora Bolas que promete com dois temas muito, muito interessantes. Começo pelo Hugo, que nos transporta até à última quinta-feira, 11 de dezembro, e a uma greve geral que, segundo o governo, foi quase inexistente, entre 0 e 10%, e segundo as centrais sindicais, teve a adesão de 3 milhões de portugueses. Fizeste greve, Hugo? Não, não fiz greve. Desta vez não fiz greve. Eu já fiz greve e sou muito a favor do sindicalismo em geral e das greves como instrumento sindical, mas neste contexto achei que não devia fazer greve, por várias razões. Uma delas é precisamente o ponto que se prende ao conceito de greve. O conceito de greve, teoricamente, é uma disputa entre uma entidade patronal e um sindicato, uma organização de trabalhadores, que geralmente é vencida pelo tempo. Ou seja, há uma disputa em cima da mesa, é colocada uma greve, um aviso de greve, e há de haver uma das partes que há de ter de ceder, e geralmente o tempo vai decidir esse ponto. Nós já tivemos greves em Portugal que funcionaram como elas devem ser, como foi a greve cirúrgica, onde eu também fiz parte, ou a dos enfermeiros, a greve cirúrgica dos enfermeiros, ou as greves dos transportadores, dos camionistas. Pronto, isso são greves como deve ser. As greves em Portugal, estas greves de um dia, não são greves de interesse para o trabalhador, ou seja, não resolvem propriamente um problema do trabalhador. Elas são greves políticas, ou seja, elas conferem à entidade que está a organizá-las uma alavancagem política para uma suposta negociação. Sendo que a negociação tem de acontecer. Por exemplo, se a CGTP não regressar à concertação social, a greve não serviu rigorosamente nada, porque serviu apenas para a CGTP cavalgar a ideia de que tem muito apoio popular, mas que depois na prática não faz rigorosamente nada com ele, a não seja transferi-lo para o PCP. E portanto, essas greves CGTP, que o nós temos em GT, Portugal, a trabalhadores UGT é diferente, mas sociais-democratas, estiveram a todos CGTP, juntos. que geralmente não vai à concertação social, ou senta-se lá para se levantar ao fim de 5 minutos, geralmente esse efeito não existe, ou seja, se conferiu-se uma força política àquela entidade sindical que depois não o usou, simplesmente preferiu transferir esse ganho político para o partido que a apoia. E nesse ponto também é interessante que os partidos que suportam estas entidades sindicais, não é? Principalmente os partidos mais à esquerda, são partidos que defendem concepções de sociedade onde o sindicalismo não existe, nem existe sequer tampouco o direito à greve. Isso seria completamente impensável fazer uma greve na União Soviética, por exemplo, se greve não existia sequer no direito à greve. E depois, interessa-me também falar aqui numa questão que é importante, que é a humanização da greve, que é, há pessoas que se deslocam centenas de quilómetros para ir a um hospital. Há crianças que estão à porta de uma escola à chuva, à espera de saber se têm uma aula ou se têm uma consulta. O efeito da greve, por ser político, existe no contexto social, no impacto mediático que ela tem. O facto daquela senhora vir de Trás-os-Montes ao Hospital de São João para ter uma consulta que depois lhe dizem que não existe, não vai acontecer, quando se sabia a partir daquela não iria existir, é de uma desumanização, de uma falta de respeito por aquela pessoa, que é totalmente desnecessário para o efeito concreto, o efeito final da greve. A senhora nunca teria a consulta se fosse avisada no dia antes que não precisava de se deslocar de Trás-os-Montes ao São João para realizar aquela consulta. No São João ou aqui em Viana, de Melgaço a Viana. Acontece isto com alguma frequência. E o interessante neste ponto é que, nos dias de greve, o rendimento de 400 euros que aquela senhora tem e gasta provavelmente 30 euros para se deslocar de Melgaço a Viana do Castelo, aí já não interessa para nada. Aí o rendimento da senhora está ao serviço das entidades superiores, que é o objetivo final de algum dia a greve ter um efeito que realmente é relevante. Aí 400 euros já chega o suficiente para ela poder vir de propósito de Melgaço a Viana do Castelo. E depois há um ponto final que eu gostava muito de falar, que é o ponto a rua como ponto de luta do efeito efetivo da greve. A rua, o poder da rua, porque é que a esquerda gosta muito da rua? A esquerda tende a gostar da rua porque, de facto, no século XIX, o proletariado, os funcionários, não tinham direito de voto. Acontece que hoje em dia tem o poder institucionalizado, o poder de voto, é o poder da população efetivo. O único poder que o português tem para mudar, seja o que for, é o poder de voto no dia das eleições.
O poder da rua, mesmo que tenham 100.000 pessoas na rua, estamos a falar de 2% da população em geral. Portanto, vale nada. É o poder da rua versus o poder institucional. Eu, como institucionalista, acho que o poder efetivo do cidadão está na Assembleia da República. Chegar ao final do dia e atirar baldes do lixo para dentro da Assembleia da República e mostrar os genitais à porta da Assembleia da República é uma demonstração da falta total de respeito pela democracia. A democracia está lá dentro, não está cá fora. A democracia faz-se no dia das eleições. Não se faz quando me apetece ir para a rua mostrar os genitais. E este ponto é um ponto que é absolutamente essencial. Rosa Luxemburgo, certamente tu me conheces, dizia que a liberdade, o conceito de liberdade, está na liberdade que eu permito aos outros, às pessoas que pensam de maneira diferente de mim. E a liberdade defende-se tendo na Assembleia da República alguém a falar aquilo que me interessa, aquilo que é a minha perspectiva política. Não é indo para a porta da Assembleia da República, a tirar lixo para dentro da Assembleia e mostrar genitais à porta da Assembleia. Essa é a liberdade de quem só tem a sua perspectiva. Não permite que os outros tenham as suas. Quem permite que os outros tenham as suas, respeita aquilo que acontece no dia da Assembleia, no dia do voto. Até porque há um ponto que eu acho que é essencial aqui, que é, há liberdade política sem liberdade económica? Não, isso nunca aconteceu. Poderá haver não haver liberdade económica sem liberdade política. Nunca poderá haver liberdade política sem liberdade económica. É um conceito básico da filosofia política. Ok, já percebemos bem o teu ponto de vista, temos pouco tempo, 9 minutos, e temos que, já sabemos que o Tomé está completamente em desacordo contigo, e Normal. pena não termos tempo para debater, mas temos que passar ao tema do Tomé, que também nos leva a Eu um pensava que ia poder dar Querias resposta. debater, eu Ficava. sei, eu sei, eu sei. Se quiseres gastar 15 segundos, depois, antes de começares o teu tema, eu quero Sim, sim. só introduzir o teu tema, dizendo que nos levas também até um 11 de dezembro, mas este de há 50 anos atrás, voltamos aos tempos do PREC. Tomé, a palavra é tua. Sim, sim, estou em completo desacordo. Acho que nem sei por onde pegar só para dar uma resposta rápida, nem sei, mas pronto, acho que depois também as pessoas que ouvem isto saberão Obviamente. o que pensar. Mas desde o conceito da greve política, mais uma vez, o que é que isso quer dizer, ou como é que poderia ser de outra forma, hum, até a questão de, que é uma coisa que se falou muito, que é de repente alguns malucos decidiram atirar caixotes de lixo e mostrar os genitais, e isso tornou-se o tema principal. E aí apetece-me um bocadinho citar o José Saramago quando diz que as pessoas falam da indecência, indecência. Indecência não é mostrar os genitais à porta da Assembleia, indecência é fome. Indecência é o que o pacote laboral quer propor aos trabalhadores. Isso é que é indecência, não é essa indecência de tabloide, de caixotes de lixo e não sei o que é, e mostrar os genitais. Bom, mas Então, Tomé, passando à frente, percebido os o que é? vossos percebidos os vossos posicionamentos. Vamos ao teu Sim, tema. em relação ao PREC que eu quero falar aqui, e a minha questão é porque é que não, passados 50 anos, porque é que não estamos a celebrar o PREC? E isto, no fundo, é uma provocação até à esquerda, na verdade. Porque o que aconteceu este ano em relação ao 25 de novembro, o circo que aconteceu, foi um movimento da direita que já vem de há uns tempos para cá, desde o surgimento outra vez da extrema-direita, que eles adotam uma estratégia que é muito boa e de louvar, diga-se, que é do começar a começar eles próprios as narrativas. Ou seja, a direita deixou de responder Sim, sim, em todo o espectro. Quer seja em relação ao aborto, voltar a trazer isso para cima da mesa, quer seja em relação aos direitos das mulheres, aos direitos dos trabalhadores, o que seja. O Chega faz isso muito bem, todos os dias, sempre que sai um vídeo do Chega, a última que eu vi por causa da greve era a questão dos trabalhadores e colaboradores, do,
que eles já diziam trabalhadores é um termo de há 100 anos atrás, agora diz colaboradores, é distópico até, mas tem a sua piada. Mas aqui a questão a direita pegou nesta arma forte, que é o 25 de Novembro, apoderou-se dele, como já se estava a apoderar do Camões, o hino nacional já nem se fala, e vai agora pegar no 25 de Novembro e usa isso como grande arma política e segue uma coisa que, se calhar, há 30 anos atrás era impensável celebrarmos o 25 de Novembro como bastião da democracia, mas agora aconteceu. E eu pergunto-me, a esquerda anda-se a resumir nestes últimos tempos a dar resposta. Ou seja, anda-se a resumir a dar resposta. Que é, e principalmente com o Chega, que é triste, não é? Porque eles dizem uma coisa, a esquerda vai toda para as redes sociais criticar e dizer ai, não se pode dizer isto, no dia a seguir já ninguém se lembra. Ou no dia a seguir, ai, que eles fizeram isto. Estamos sempre em resposta. E falta à esquerda iniciar as novas narrativas e ter coragem de ser tão escandalosa como a direita é. Muitas vezes e em todo o espectro, desde o PSD até ao Chega. E aqui o que eu proponho é porque é que a esquerda não pegou no PREC, numa data em que Portugal teve o mais parecido com uma democracia direta e uma democracia popular, em que aconteceram coisas que são impensáveis, que fazem lembrar a Comuna de Paris, fazem lembrar as comunas anarquistas em Espanha na altura da Guerra Civil, que foi altamente desvirtuada com a vitória da direita no 25 de Novembro e que agora está no imaginário popular como terroristas e bombistas e o que quer que seja. 18 meses sem heróis, 18 meses sem figuras, sem Che Guevaras da vida, mas com as pessoas finalmente a saírem com as próprias mãos a construírem os bairros, a construírem aquilo que faltava depois do 25 de Abril, a socializarem, fazer uma socialização completa da sociedade e porquê que isso não é um motivo de celebração? O que é que há de tão errado que não seja um motivo de celebração? Ou um motivo de debate? Quanto mais não seja um motivo de debate, é que não se ouviu uma única pessoa a falar sobre isso. A falar e depois dizem assim, mas só com a Constituição de 76 é que houve uma segurança social, a educação e não sei o que é. Certo? Mas foi com o PREC que essas coisas começaram a surgir de forma séria. Foi com o PREC que surgiu, por exemplo, o direito à greve. Por exemplo, uma coisa impensável antes do PREC. E surgiu também uma coisa que, no dia 11 de dezembro, marca os 50 anos da abolição do Tribunal Militar Revolucionário, que é um chavão, é um bicho-papão para nós democratas ocidentais, os sociais-democratas, mas é assim, temos de pensar que uma revolução é sempre um momento de alguma violência e de alguma turbulência social. Muito bem, E Tomé. todas as revoluções foram assim, não escusamos de estar aqui a inventar revoluções a Revolução dos Cravos e não sei o quê, porque desde a Revolução Francesa até às revoluções que fazem com que nós vivamos como estamos a viver agora, todas as revoluções passam por momentos de violência e não sei o quê. E o Tribunal Militar era o tribunal, supostamente, que devia julgar os contra-revolucionários, os PIDs, que não foram julgados e que continuam a andar por aí a educar os seus netos nos bons valores do regime antigo, ou seja, é um Portugal mal resolvido em todos os aspectos. E a Muito bem, esquerda, Tomé. Não pronto, temos fica. mais tempo. Está bem? Ok, Não deixa-me só temos mais terminar. É tempo. só Termina. o que eu quero dizer é que a esquerda podia pegar nesta história belíssima para criar novas narrativas e novos debates, e é isso que eu gostava que acontecesse. Percebida a ideia, o Zé Ribeiro falou há uns tempos num Ora Bolas ao vivo. Quem sabe um dia não vamos ter aqui em Viana um Ora Bolas ao vivo para que estes temas tenham mais tempo para ser desenvolvidos, discutidos entre vocês, que são, obviamente, também muito interessantes. E agora, muito rapidamente, as sugestões culturais. Estamos a 4 minutos do final. Portanto, minuto e meio para cada um, meus amigos. Hugo, o que nos trazes hoje? O que eu trago é só para responder ao Tomé que poderá haver liberdade económica sem liberdade política? É um conceito básico? Pode, já aconteceu. Poderá Vai haver lá. liberdade política sem liberdade económica? Nunca. Nunca aconteceu. É um conceito básico da ciência política. Não há liberdade política sem liberdade económica. Isso não existe, Sugestão nunca cultural, aconteceu Hugo. e nunca há de acontecer. A sugestão Sugestão cultural cultural, é o Hugo. concerto de Natal da Boa. RTM em Viana do Castelo. Concertos de Natal são sempre um momento interessante de Então, assistir. sim.
Vai acontecer a 20 e 21 de dezembro, portanto, 2 concertos de Natal na Igreja de São Domingos, em Viana do Castelo, para quem quiser assistir. É a minha sugestão cultural aqui para o episódio de hoje. Muito bem, é sempre imperdível. E tu, Tomé, o que nos sugeres? Bem, eu sugiro um clube de leitura, ou seja, é uma coisa mais dilatada no tempo, mas que é muito interessante, num espaço que me é muito familiar e que eu aproveito sempre para chamar as pessoas para lá, que é a Oficina com Pinta, que é uma livraria no Jardim do Fernando, Sim, que para além de ser uma livraria promove várias atividades, sendo uma delas este clube de leitura, dinamizado pelo professor José Carlos Sendim, chamado Por Este Livro Acima. Eh, Aconselho toda a gente a ir lá dar uma visita e é muito aconchegante o espaço. E o Zé Carlos é uma excelente pessoa e um ótimo pensador também. Então, é essa a minha sugestão. muito bem. A Oficina com Pinta, da Margarida Pinto, um espaço interessantíssimo para levarmos os nossos jovens. Foi o Eu é Mais Bolas por hoje. Está fechado. Voltamos na próxima semana e até lá, fique bem.